Boa noite. Fui tentar fazer a live aqui, mas não está sendo possível transmitir, né? Já testei aqui com 3 celulares aqui e não está entrando. Então eu vou gravar esse vídeo e postar, né, na página do Facebook com o pessoal que do jeito que eu tava fazendo todo dia. Então vai ser um pouco diferente. Eu vou estar aqui ao vivo, aqui gravando aqui no Face, mas eu vou procurar aqui estar em contato com o pessoal aqui pelo Facebook, tá? Então, quem quiser participar, fazer alguma pergunta enquanto eu estou fazendo essa gravação, eu vou ficar feliz, eu vou ficar muito contente se vocês puderem participar comigo hoje nessa live aqui, tá bom? Então, hoje é a terceira aula do curso preparatório da AEC, né? Quem está iniciando no Espiritismo. Então, como eu falei semana passada, para dar continuidade ao curso, aos alunos do curso, eu ia gravar os vídeos e fazer a live. Como não está sendo possível fazer a live em virtude dessa dificuldade com o Face, né? Então a gente vai conversar um pouquinho aqui. E eu vou começar o curso como se eu estivesse lá na Casa Espírita, que eu faço parte, na EC, que é a Associação Kardecista Espírita de Itacoaxetuba, né? E a gente vai fazer o curso normalmente, a aula normalmente. Então eu utilizo normalmente o material, né? Que é o livro, um livro, no caso que eu estou com uma apostila, que é o curso preparatório. Então a gente vai estar aqui a gente vai falar sobre o valor da prece, já que na quinta-feira passada eu já falei sobre o Evangelho, né? Então a gente vai estar trabalhando aqui juntos, utilizando essas duas ferramentas. Então como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu só entrar aqui um pouquinho. Nós vamos fazer normalmente atividade. E como é que a gente faz a atividade? Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma pequena preparação de ambiente. O que é uma pequena preparação? O que é uma preparação de ambiente? Nós vamos preparar o ambiente, acalmar o ambiente, né? Podem fazer as perguntas. Então eu estou colocando aqui na página do Face aqui. Então é o valor da prece. Então, o que a gente vai fazer então? Então eu vou pedir para vocês que acompanharem esse vídeo, seguir esse pequeno roteiro. Então eu vou pedir que vocês fechem os olhos, respirem profundamente, acalmem os pensamentos, relaxem e eleve o seu pensamento à espiritualidade maior, ao Deus do seu coração e da sua compreensão. E pedimos aos amigos espirituais dessa classe espiritual, tanto do mundo espiritual quanto do mundo físico, né, encarnados e desencarnados, que nos inspirem e nos instruam nessa noite de hoje para essa atividade que vamos realizar. Pedindo apoio e orientação dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, para que essa aula seja rica, tenha várias informações, que traga carinho, traga tranquilidade a todos aqueles que vão participar e principalmente conhecimento, né? Que assim seja. Assim fizemos a nossa prece, fizemos nossa pequena preparação.
E nós vamos falar sobre o valor da prece, né? O que é a prece, como que ela funciona, como é que a gente pode utilizá-la no nosso dia a dia. Então, como eu falei, o primeiro item da lição 3 era o Evangelho no Lar. Mas como já fiz na quinta-feira passada, eu vou já partir por a parte B dessa lição. Então eu vou falar sobre o poder da prece, o que é prece, como ela funciona, como é que a gente pode utilizar essa ferramenta maravilhosa aí no dia a dia para que a gente possa ter uma vida melhor, ajudar nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, para que serve a prece, como se faz, como é que ela é constituída, né? Todos os detalhes que a gente puder passar para vocês com relação à prece. Então, o que é o valor da prece? Por que o valor da prece, né? Então, são 3 perguntinhas que eu vou iniciar fazendo. O que é a prece? Então, a prece é um ato de adoração, orar a Deus, é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr em comunicação com ele. As 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece é louvar, pedir e agradecer, né? Então, se você pegar o Pão Nosso, você vai ver bem essa distribuição, que ele começa, né? Pai nosso que estais no céu. Eu estou louvando a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Aí já começa a pedir, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Até eu pedi, aí eu agradeço. Que assim seja, amém, né? Você pode usar a expressão que você achar mais adequada. Então, eu primeiro louvo, depois eu peço e depois eu agradeço. Feito isso, a outra pergunta é como devemos orar para que a prece tenha valor. Então a prece, né, devemos orar no começo e no fim de cada trabalho. No começo para elevarmos nossa alma e atrairmos os espíritos esclarecidos e bons, e no fim para agradecermos os benefícios e ensinamentos que houvermos recebidos. Então, como comecei, a gente fez a preparação, então a gente pede os amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, que nos inspirem, que nos acolham, que nos ajudem. Então, isso é um processo que a gente começa da prece. Então, primeiro no início do trabalho. E no final a gente faz uma outra prece agradecendo pela oportunidade que tivemos de estar juntos. A terceira pergunta, né? Na sua opinião, qual é o valor da prece? E aí a gente pode responder, né? Que fazer as preces a Deus é pensar nele, pôr-se em comunicação com ele. 3 coisas podemos fazer pela prece: louvar, pedir e agradecer, como eu falei lá em cima. O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que se deseja fazer, né? Então, quando eu levo o meu pensamento a Deus, à espiritualidade, aos bons espíritos, aos anjos, a Jesus, né, eu estou me colocando como um trabalhador da seara espiritual para o bem. E esses seres espirituais que querem fazer o bem vão estar junto comigo, né? Vão se aproximar, me inspirar, me orientar para que eu exerça essa atividade que é a prece de uma maneira mais efetiva, né? A gente pode também aqui falar sobre o valor da prece com outras colocações também. Então eu vou pegar aqui, colocar aqui fazer uma citação, né? Reconhecer a prece como veículo pedagógico para desenvolver o equilíbrio entre o ego e o self, né? O ego é o eu interior, aquilo que eu sou, o self é a parte divina. A prece
é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, né? Essa está no Livro dos Espíritos, questão 659, onde uma das definições da prece. Quais as funções da prece? A prece tem função, né? A prece faculta uma imediata mudança de comportamento em razão das energias que a constituem, acalma o interior, né, predispondo o indivíduo à luta e ao autoconhecimento. Orar é abrir a boca para esvaziar-se do ego e encher-se de Deus. Isso é uma frase do Humberto Holden. Então, a gente está conversando aqui para mostrar como é que outros detalhes da prece, né? Como ela funciona, como é que ela pode nos ajudar, como é que ela pode nos elevar espiritualmente, como é que ela pode nos ajudar nesses momentos difíceis a superar esses momentos difíceis, a ter forças para isso. E quais são os efeitos da prece? Quando alguém resolve pedir, liberte-se dos grilhões do orgulho e abre-se receptivo ao auxílio, tornando-se maleável à renovação, à conquista de outros valores que necessita. Isso é uma citação de Joana de Ângeles, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Então, quando alguém resolve pedir, libertar-se dos grilhões, é quando você perde aquele orgulho e fala: ó, Deus, a coisa está difícil, não sei para onde ir, né? Tá complicado, me inspira, me ajuda, me auxilia, como é que eu resolvo isso? Então é hora de admitir para a gente mesmo que sozinho está difícil, que sozinho não vai. Então eu procuro a assistência espiritual. Uma outra colocação que a gente precisa entender, né, que aprende com o silêncio a respeitar a sua vida, valorizar o seu dia, enxergar em você as qualidades que você possui, equilibrar os defeitos que você tem e sabe que precisa corrigir, e enxergar aqueles que você ainda não descobriu, né? Isso é uma frase que está numa música do Gilberto, né, de uma música que tem essa frase. Então, mas é aprender o silêncio, né? A prece também é algo silencioso, mas é uma conversa entre você e Deus em silêncio, né? Onde você vai se conectar mentalmente, espiritualmente com esse ser que nos criou. E lá você vai começar a valorizar o seu dia, enxergar você qualidades que você possui, mas não vê, equilibrar os defeitos que você sabe que precisa corrigir e enxergar aqueles que você ainda não descobriu. Então a prece ela ajuda você a acalmar o teu pensamento, a trazer à luz as suas dificuldades, os seus problemas e as soluções que você precisa encontrar. Uma pergunta: a prece torna o homem melhor? O homem ou a mulher melhor? O ser humano melhor? Sim. Na pergunta 660 do Livro dos Espíritos, ele fala assim: porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assistir. É um socorro jamais recusado, quando pedido com sinceridade. Então eu preciso estabelecer a minha fé com a sinceridade. Não pode ser uma coisa baseada no orgulho, no interesse, num outro objetivo, mas é ser sincero na sua necessidade de auxílio, na sua necessidade de ajuda. Quando tem uma frase que a gente fala assim: Senhor, ensina-me a orar. Deus nos ensina a orar? Ensina. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, e um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou, né, aos seus discípulos, segundo Lucas 11:1. Né? Jesus ensina o seguinte, né? Quando orardes, dizei: Pai nosso, a prece do Senhor. Pai nosso, o Pai nosso. Né? Então, como que Jesus dizia? Quando orardes, dizei:
Pai Nosso, a prece do Senhor, ó Pai Nosso, e é o mais perto do modelo de concisão, ou seja, ele dá a oração do Pai Nosso, né? Quando ele fala Pai Nosso que estais no céu. Essa é a prece mais bem elaborada, mais bem feita. Ela ensina, na sua simplicidade, a orar. Então, um Pai Nosso bem feito é uma oração bem feita. Mas você pode, com o tempo, também desenvolver o seu jeito de orar. E pode ser um jeito simples, com poucas frases, com poucas palavras, mas que desperte em você, traga de você o sentimento realmente de amor, de súplica, de oração, de devoção a esse Criador, né? Orar é sentir, né? O sentimento é por natureza incoercível, como o relâmpago, né? Pronunciando o temporal. O sentimento fere o campo de nossa consciência e, num dado instante, penetra no âmago infinito, nas pegadas do Mestre. Essa é uma frase de Vinícius. Então, orar é sentir, né? Eu preciso sentir, eu preciso fazer com que aquilo, sabe, saia de mim. Seja aquele momento onde que eu me liberte dessa parte física minha, de tudo que está acontecendo, e eu me entregue à prece. A prece é um entregar, né? É um entregar a algo maior, a algo espiritual. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. Elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Então vou repetir para vocês. Quando eu quero falar com Deus, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. Elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Oração não suprime de imediato os quadros de provação, mas renova-nos o espírito a fim de que venhamos a sublimá-los e removê-los. Tá? Isso está no livro do Martins Peralva, Eficácia da Prece, o pensamento de Emmanuel, né? No Rio de Janeiro, FEB, página 159. Então a gente vai começar. Você vê que uma prece é algo digno de estudo, né? Digno de aprendizado. Não é simplesmente orar. É entender por que você está orando, por que você está fazendo uma prece. E aí diz aqui Mateus, no capítulo 19, versículo 9, e no 11, do 21 ao 22, ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A prece, tudo que eu peço, eu recebo. Eu vou fazer assim uma observação para vocês. A gente recebe aquilo que a gente merece receber, né? Mas muitas vezes eu quero algo e eu vou pedir na prece, e é bom a gente fazer esse esclarecimento, porque às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, e aí a gente fala assim: mas Deus esqueceu de mim, eu oro tanto, com tanta fé, com tanto fervor, por que não acontece? Por que tem tanta dificuldade disso acontecer na minha vida? Por que aquilo que eu peço não acontece? O outro pede e acontece, e o que eu peço não acontece. É porque às vezes aquilo não vai te fazer o bem que você imagina que vai. Muitas vezes vai tirar você do caminho que você tem que seguir, das atividades da vida que você deve realizar, né? Das realizações que você precisa implementar na sua vida. Então muitas vezes numa prece eu peço coisas que às vezes não são atendidas, mas não porque eu não mereça, mas porque não vão me ajudar naquele momento. Então a gente tem que ter uma compreensão. Se eu pedir não aconteceu daquele jeito, relaxa, se acalma. Algo bom vai vir, as explicações vão vir, você vai entender que esse caminho que você está seguindo é o caminho correto. Então a fé, aí vai entrar também a fé, tá? Se os homens soubessem o valor da oração, passariam a vida ajoelhados. Quem falou isso foi Francisco de Assis, né? Então, quando muitas vezes a gente se ajoelha, eu não preciso me ajoelhar, eu posso fazer sentado uma oração e tudo,
mas a figura de ajoelhar que alguns cristãos têm, né, os católicos, os evangélicos, eu também posso, como espírita, também, se eu sentir que assim eu devo me ajoelhar, por que não? Mas é o ato de me ajoelhar perante a Deus, de eu me colocar pequeno perto dele, né? Eu não dizer, olha, eu não sei, me ensina, eu não entendo, me explica, me auxilia, estou precisando. Sabe, é se colocar humildemente perante a Deus. Então a prece é um ato de humildade também. Devemos orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Olha bem a frase. Devemos orar ou fazer uma prece como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Então a prece também, ela está ligada ao trabalho, ao esforço que eu faço dia a dia para que as coisas aconteçam na minha vida. Então a prece não é um ato vazio. Eu peço e não faço nada, não trabalho, não melhoro, simplesmente, pai, como uma criança mimada, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, mas não faço nada por merecer. Então eu tenho que fazer por merecer. Então peço tudo a Deus, mas trabalho muito para que isso aconteça. Orai sempre, filhos. Já vos disse, a prece é um orvalho benfazejo que deve tornar menos árida a terra seca. Então a prece também vem para deixar a nossa vida mais rica, mais esperançosa, né? Então naquele momento de maior dificuldade, onde parece que não tem nada que possa resolver, a prece vem com um orvalho, né? Vem com aquela água divina, aquele fluido vital que vem de Deus, entra para o meu coração, entra no meu espírito, no meu ser e me alimenta, me dando esperança para continuar a minha existência. Vou dar uma baixadinha aqui. Então a gente precisa entender a prece com várias nuances, né? Com várias formas da gente entender como é que ela funciona. Eu preciso entender a prece de uma forma mais harmônica, mais verdadeira, né? Mais sincera. Tudo isso vai fazer de mim, né, uma pessoa melhor através da prece. Para vós orar é abnegação, para nós é dever. O encarnado que ora por seu próximo cumpre nobre tarefa dos puros espíritos, sem ter sua coragem e força. Realiza suas maravilhas. É o próprio da nossa vida. Cabe a nós consolar o espírito em dificuldade e sofredor, mas uma de vossas preces de vós é o calor que tirais do vosso pescoço para dar ao indigente. É o pão que retirais de vossa mesa para dá-lo a quem tem fome. E eis porque vossas preces são agradáveis àqueles que ouvem. Um pai não aquece sempre a prece do filho pródigo. Então eu tenho que orar por mim, mas também aprender a orar pelos outros, né? Entender que eu preciso orar pelas pessoas que estão próximas e pedir através da minha prece, do meu pedido, do meu sentimento de auxílio e de caridade, para que essa intervenção divina também sobrecaia aqueles que necessitam. Então a prece eu faço por mim, pelos meus próximos e também para aquelas outras pessoas que não estão dentro do meu círculo familiar, mas que fazem parte do mundo e têm a ligação comigo, com a ligação divina, e em Deus somos todos irmãos. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Né? Essa palavra manso, o que é manso? É aquele que compreende, né, o seu papel perante a espiritualidade. É aquele que entende o que ele está fazendo ali. É aquele que tem paciência, tem calma, tem tolerância, para entender o papel dele. Então a prece está bem colocada nisso daí, né? Santo Agostinho dizia assim: nós que já trilhamos os escuros caminhos da ignorância espiritual e que achamos a senda da verdade,
voltamos ao mundo dos homens para reafirmar que o princípio das dores da vida humana é a escolha de caminhos que não estão nas cartas universais das leis divinas. Então vou ler de novo para vocês, né? O finalzinho. Que o princípio das dores da vida humana é a escolha de caminhos que não estão nas cartas universais das leis divinas. Então a gente vai construindo, nós vamos construindo o nosso caminho. E é através da prece do auxílio espiritual que nós vamos trilhando esses caminhos novos, muitas vezes obscuros, né? Somos filhos muito amados, porque choramos como órfãos, desamparados sem o colo dos pais, enquanto temos nosso Pai Celestial existindo em expansões de amor. Há quantos têm a coragem de buscá-lo? Então eu preciso buscar a Deus, né? Nós estamos há muito tempo buscando a Deus, nos distanciando dele, né? Então eu preciso retornar essa busca do Pai. E essa busca do Pai é diferente do que a gente tem feito nos últimos anos, né, da nossa existência aqui na Terra. Na verdade, tem sido quase um distanciamento, né? Quase um distanciamento de Deus através das atitudes do nosso comportamento. E a prece nos reaproxima. Essa prece sincera, verdadeira, ela nos reaproxima de Deus, né? E as condições da prece, né? O que são as condições da prece? Quando orardes, não sejais como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam o seu galardão. Mas quando orardes, entrai em vosso aposento, e fechado a tua porta, orai ao vosso Pai em segredo. E teu Pai que vê secretamente, vos recompensará. Então a prece tem que ser algo simples, verdadeiro e sincero. Muitas vezes você vai ver uma pessoa que vai fazer uma prece, é uma prece linda, demorada, mas é feita de uma maneira, sabe? Onde a pessoa decorou aquilo, representou aquilo, mas não tem um fundo de sentimento, né? A gente não pode fazer prece com pressa. Igual o Pai Nosso que eu estava falando no início, né? A gente brinca porque é o malamém. Por que é o malamém? Já reparou que as pessoas vão fazer a prece, o Pai Nosso faz, Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, pão nosso cada dia, nós nos perdoamos, nossas ofensas, que nós perdoamos quem nos ofende, não nos tenha ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Isso não é prece, né? Isso aí é um trava-línguas. Eu tenho que fazer com calma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Mas eu posso fazer também uma prece minha. Pai, nesse momento de dor e sofrimento, onde não sei o caminho a seguir, onde não sei como me comportar e nem sei das dificuldades que ainda vou enfrentar, rogo a Ti força, orientação e inspiração, para que eu possa atravessar essas fileiras que aqui estão à minha frente, que eu possa trilhar esse caminho que está à minha frente, sabendo que em seu coração está as minhas preces, e na sua magnitude sei que a Ti devo toda a minha alegria e a minha força. Me inspira, me guia e me leva. Essa é uma prece demorada, mas eu posso fazer uma prece ainda mais simples. Pai, me guia, me orienta. Que assim seja. Várias formas de fazer uma prece. Simples, tranquilo, né? Sem grande estardalhaço. O importante é a alegria, né? A alegria da gente fazer aquilo. Uma outra coisa que ontem eu estava assistindo um filme, né, do Chico Xavier, e tem uma parte do filme que é uma frase onde ele diz, né, que a prece de uma mãe arrebenta os portões do céu. Então quando a mãe pede por um filho,
pede por um seu neto, uma avó, ela é tão poderosa que ela arrebenta os portões do céu e chega a Deus. Né? Então é uma forma de entender isso. E a gente também pode chegar a isso. Né? É a famosa fé que remove montanhas. Jesus coloca, né, na prece, diz assim: não afeteis de muito a orar. O que não afeteis? Não sabe fazer muito confete, muita, sabe, estardalhaço. Fazer algo simples. Porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Então, quanto mais sincero você for, até você falar: olha, Deus, tá difícil, não estou entendendo, o que eu faço? Isso é uma prece também. Né? Eu não preciso fazer algo muito cheio de coisa. Em Marcos 11, de 25 a 6, ele fala assim: antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, se não for parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Né? Então, por que eu estou falando isso? Tem gente que faz prece para pedir para Deus punir alguém. Pai, né, acaba com a vida daquela pessoa que me perseguiu. Pai, destrua aquela pessoa. Pai, tira o emprego daquela... Gente, isso não é... Deus não é... Eu sempre falo assim, Deus não é capanga de ninguém, vai ficar fazendo o serviço, né, sujo das pessoas. Muitas vezes a gente faz uma prece pedindo, né, algo completamente sem sentido. Né? Lampião, ele antes de fazer ir para nos seus ataques, nas coisas que ele fazia na época do cangaço, ele orava. Né? Será que está certo eu orar para fazer alguma coisa errada? Orar pelo mal de alguém? Uma coisa que precisa ser revista. Né? Tem uma parábola do fariseu e o publicano que diz assim, está em Lucas 18, do 9 ao 14: orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossos defeitos, e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, a prece também é bem isso, né? Eu tenho que estar com o coração puro, coração com perdão, liberar. E também a prece é um autoconhecimento, uma autoanálise. É uma terapia também, né? Orar é terapêutico. E ver onde estou errando, o que está acontecendo. E através da prece procurar respostas, procurar soluções. A prece é uma invocação. Através dela, alguém se coloca em comunhão mental com outro ser ao qual se dirige. Por que eu estou falando assim, né? Um católico ou uma outra pessoa que um budista, sei quando ele faz uma prece que leva o seu pensamento a Buda, a um santo, isso também é uma prece, né? E tem que ser valorizada. Deus precisa de intermediário? Né? Dentro da vida de algumas pessoas, de alguns segmentos, não. Mas tem gente que tem fé em São Benedito, em fé em Maria, em fé em tantos, por que não? Né? A gente tem fé nos mentores, a gente pede muitas vezes atrás dos mentores para que eles nos auxiliem a chegar a Deus. Né? Então é válido sim. O objetivo: pedir, agradecer e louvar, por nós mesmos ou por outrem, pelos encarnados ou desencarnados. Né? Então é importante a gente elevar os nossos pensamentos na hora da prece por todos, né? Para aqueles que a gente conhece, para aqueles que a gente não conhece, e procurar sempre estar em harmonia com essa espiritualidade maior, em harmonia com isso que nos faz mais próximos de Deus, né? Mais próximo à divindade. O que mais a gente pode falar? Então hoje, como eu falei, isso que a gente está conversando aqui agora faz parte da terceira aula do curso preparatório para quem está iniciando no Espiritismo. Então é muito bacana quando a gente pode parar um pouquinho para explicar, e também a gente vai aprendendo, né, com isso a entender o que é a prece. A gente também aprende muito quando a gente estuda, quando a gente procura auxiliar os outros a entender o que é a prece. Né?
Então é muito bacana. A gente vai aprendendo demais. Quem a gente pode falar aqui também, né? É que as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. E por outro lado, aqueles que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus, pois nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, gente, quando a gente faz uma prece, né, é Deus que vai permitir ou não. A eficácia da prece, né? Vou falar novamente um pouquinho sobre isso. Há realmente a necessidade de orar, pois se Deus já sabe tudo, de tudo, e a tudo providencia, né? Por quê, né? Qual que é a necessidade de orar se Deus sabe tudo? A outra pergunta é: e também se Deus tudo já programou, como mudar uma situação já existente? Vamos responder isso de uma única vez. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Né? É aquilo que Deus nos dá como direito de escolha o que a gente vai fazer ou não. Então ele sabe tudo, mas ele não interfere. Ele só vai interferir na hora que você pede para ele: Deus, preciso de ajuda. Então Deus respeita o livre-arbítrio. Deus respeita a nossa individualidade. Deus respeita até as nossas sandices, às vezes a nossa falta de bom senso nas maluquices que a gente inventa, né? Mas Deus respeita. Deus só vai interferir na hora que a gente, através da prece, né, fala para ele: Deus, olha, esquece meu livre-arbítrio aí, me dá uma mão que tá difícil, me ajuda. Aí ele vem e interfere, né? Mas porque você pediu. Ele nunca vai violar o teu direito de livre-arbítrio. Como eu falei também, a prece tem a ver com merecimento, né? Ela está diretamente relacionada ao merecimento de quem profere. Seja qual for a evidência da resposta divina, que é providencial, não a prece em si, mas as verdadeiras necessidades do espírito. Condições: confiança na providência divina, submissão à vontade de Deus, fé em si mesmo, né? Então a fé, para ser eficaz, ela vai partir, né, de ela estar relacionada ao merecimento, né, de quem profere. Você tem merecimento para aquilo? Você está fazendo por merecer? Né? Então são coisas que vão te ajudar a que a prece realmente funcione. E as condições: você confiar em Deus, na providência divina, porque muitas vezes a gente não confia, a gente quer algo muito rápido, muito ligeiro. Submissão à vontade de Deus. De repente aconteceu uma coisa que não era aquilo que você queria, mas de vez de ficar questionando Deus, se Deus mandou, vamos aceitar e vamos seguir em frente, né? E fé em si mesmo, acreditar que você pode vencer, né? Aquilo que pedires pela fé será dado, né? Desde que tenha o merecimento para aquilo e desde que aquilo vá realmente fazer diferença para melhor na sua existência, né? A vontade, então, uma das ações da prece, né, que a prece tem várias ações, é a vontade. Ela alimenta a intenção da prece e faz brotar os pensamentos elevados. No momento em que o espírito se predispõe à prece, seus pensamentos se espargem em ondas luminosas, formando um campo psíquico diferenciado, que busca a identificação com o campo formado pelo pensamento divino. O pensamento, então, segue em ondas da mente ao infinito, transferindo a imagem do objeto da oração. Então, quando eu oro, quando eu faço as minhas preces, minhas orações, é como se eu emanasse luzes do meu corpo, uma onda de energia. Essa onda de energia da prece vai afastar também maus pensamentos e más influências e as más vibrações também. E nos afastar também dos maus espíritos, né? Os espíritos ignorantes que podem nos perturbar. E ela vai nos conectar com esse mar celestial onde está essa consciência divina. A prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem.
Então não precisa o espírito, né, o seu anjo, o seu mentor, o seu santo estar perto de você para te ouvir. Aonde ele estiver, ele vai estar. Né? Vou falar um pouquinho do campo mental. Um pensamento só é poderoso se a vontade estiver firme no propósito de querer. Nesse ponto, o campo mental está unificado, pensamento único que se quer. Esse pensamento firme fará com que do campo de força construído em torno do ser saiam ondas mentais direcionadas até atingir o alvo capaz de identificá-lo, analisando-lhe a grandeza. Então, a gente precisa criar esse campo mental que vai nos guiar e vai nos orientar, né, para que a gente consiga o que a gente tanto necessita. Uma coisa que a gente sempre faz nas nossas atividades, na hora que realmente a gente vai fazer, que é a emissão de vibração. Né? O que é vibração? Né? E vem de repetição. Com a mente preparada para a oração, é evidente que a força que emana tem muito maior alcance do que a força originária da prece, feita apenas pela obrigação. Evitemos a obrigação religiosa em termos de pensamentos. O hábito pelo hábito é mera repetição, sem nenhum valor real. Então a gente não tem que repetir, a gente tem que vibrar. Então a vibração é essa emanação de forças, de energia, de sentimentos, de ondas. Isso é vibração, isso que a gente faz. Cada vez que a gente fala assim, vamos vibrar pela paz mundial, pelo restabelecimento da saúde, a gente está emitindo vibrações. Vibrações são preces. Né? Movimentação das forças de sentimento. Irradiações poderosas partem de nós em busca de Deus. E Ele, como Pai amoroso, nos responde, favorecendo-nos o convívio com sua realidade divina. A manutenção desse estado d'alma é imprescindível para estarmos constantemente com Deus e não apenas nas horas em que estamos em dificuldade, pois estaremos buscando algo que nem sabemos onde está. A prece também, né, é feita em comum, é um feixe de vontade. Então, a gente pode fazer nossa prece individual e podemos fazer prece em grupo. Né? E aumenta ainda mais o poder dessa energia que a prece emana e vai alcançar muito mais pessoas. Por isso que o poder da prece é algo maravilhoso e pouco estudado, mas ela pode transformar, ela pode provocar mudanças de vida, de comportamento numa sociedade, diminuindo fé, angústia, violência, algo que a gente precisa estudar mais mesmo para entender como é que ela funciona. Né? Eu vou falar um pouquinho rapidamente, nosso tempo já está encerrando. Modo de orar. Oração matinal, né? A prece do cristão, do espírita principalmente, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Então nós devemos acordar de manhã e já orar. E ao término do nosso dia também. E durante o dia, sempre que possível, estar em oração. Né? Com humildade pedir pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo e sua indulgência. Pedir, pois, antes de tudo, pela sua melhora moral, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Né? Na oração noturna é fundamental, pois, que o espírito emancipa-se com o sono físico e o homem deve procurar proteção espiritual. Então, antes de dormir, pedir a proteção espiritual, né? Pedir a Deus, aos bons amigos, para que a gente seja protegido durante o sono. Qual oração é mais agradável ao Criador? No Evangelho, da primeira à última letra, é uma oração. Aquele que começar a vivê-lo está orando nos moldes da vida que a vida espera. Então, você, seguindo o Evangelho, seguindo aquilo que o Evangelho pede, você já está orando. Né? É uma forma de oração.
é a quem tem a forma do bem. Então a prece, ela cria a forma do bem. Então olha só como a prece, ela provoca em nós tanta transformação, tanta revolução dentro da gente, né? Tanta coisa nova. A prece é um sentimento tão bom, tão bacana, tão sublime, tão maravilhoso, que devia ser curtido, sabe? Sem pressa. Sabe? É você se reencontrar com Deus, é se encontrar com a espiritualidade, é você voltar à sua essência. Então vamos fazer a prece de uma maneira diferenciada a partir de hoje, entender a prece diferenciada a partir de hoje, né? Queria agradecer muito vocês. Não foi uma live como eu queria ter feito, mas daqui a pouco, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, né, espero que as bênçãos do Pai recaiam sobre vocês, sobre todos nós, e em vibrações de amor, de paz e de alegria, que o amor de Jesus abrace a cada um de vocês. Que nesse momento de dor e de sofrimento, onde as coisas cada vez mais se tornam evidenciadas pela nossa falta de comprometimento com o nosso semelhante, que possa, nesse momento de súplica, encontrarmos o nosso caminho verdadeiro, o caminho de paz, de sinceridade, de verdade e de união entre um e o outro. Que entendamos que nessa caminhada que nós estamos aqui na Terra, sozinhos não chegaremos a lugar nenhum, mas de mãos dadas, protegendo, guiando, levantando e socorrendo aqueles irmãos caídos, caminharemos mais forte e firmemente juntos rumo a Deus no nosso coração e nossa compreensão, pedindo assim aos amigos espirituais, aos nossos mentores, aos nossos guardiões, que protejam-nos não das dificuldades, mas da nossa ignorância, do nosso rancor, do nosso pânico, da nossa invigilância, da nossa soberba, e que nos traga assim, através da prece, o amor espiritual, o amor de Jesus, libertando-nos de todas as amarras negativas e pesarosas. Que o amor de Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.